de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal A Voz que Clama no Deserto e ao quadro nosso aqui, geralmente na quinta e na sexta-feira. O Senhor tem nos dado graça para sempre estarmos aqui refletindo em algum tema concernente à palavra de Deus. E agora, nessa oportunidade não será diferente, onde estaremos aqui a considerar o tema pecado, a razão do sofrimento, a confissão, o caminho para o perdão. Antes de orarmos, quero agradecer a Deus, por esta tão rica e abençoada novidade que foi fazer contato com irmãos de muito tempo. Congregávamos junto aqui no ministério, eles, por se mudarem de estado, aqui dentro do próprio país, estão em Santa Catarina agora, mas tivemos um vínculo muito bom aqui em Cristo Jesus, que é o irmão João, a irmã Laíde, a irmã Creunice, a irmã Odete, o irmão Maurício. Eu quero aqui mandar um abraço para todos, na oportunidade em que estiverem conosco, nessa reflexão deste tema. Hoje é dia 4 de janeiro, porém esse vídeo aqui, ele estará sendo publicado provavelmente em meados aí do início de março, da primeira quinta-feira de março, se não me falha a memória, tá bom? Mas o importante aqui não é a data, o momento, mas o importante é a reflexão, porque a palavra do Senhor, ela não se renova, ela é nova a cada dia em que tomamos essa iniciativa, estamos refletindo sobre a palavra de Deus, tá bom? Agora vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer, Pai, por tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Enquanto aqui estamos, Pai, nos ajuda a cada dia a estarmos com a nossa mente avivada, nossa mente, Senhor, nas coisas do alto, ó Pai, porque essa é a nossa expectativa de uma comunhão com o Senhor e isso em caráter eterno, Senhor. Mas enquanto aqui estamos, Senhor, nos abençoe mais essa meditação, mais essa reflexão com respeito a essa realidade bíblica, teológica, Senhor, correspondente à grade, Senhor, da salvação, que trata da salvação, que trata do pecado e na sua origem, ó Pai, do sofrimento, da aflição, da angústia, está, Senhor, a questão do pecado em nossas vidas. Por isso, Pai, nos ajuda a compreender isso através da Tua palavra, qual vamos ler no Salmo 32, Salmo escrito por Davi, no momento em que ele passou e teve o seu alívio, teve o seu conforto, ó Pai, em Ti, Senhor. Não sobre um conforto, não na questão da sua posição como rei e nem das suas acomodações no palácio, mas sim por conta do perdão, Senhor, em que ali, confessando ao Senhor aquela angústia, aquele sofrimento, aquela dor, Senhor, passou a se dissipar da sua vida. E, para tanto, Ele, oxalá, nos deixou, Senhor, esta oração, Ele nos deixou esse canto ao Pai que muito nos ensina. Faz isso, Senhor, nos ajuda, ó Pai, então, nesse período, é o que nós pedimos e já Te agradecemos por tudo em nome
do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar aqui então abrindo o texto bíblico que se encontra no Salmo 32, versículo 1. E até mesmo aqui o título aqui, né, subtítulo, diz assim: a felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento, Maquil de Davi, ou seja, o Salmo de Davi. Onde a palavra de Deus diz, o salmista Davi, orando a Deus e salmodiando essa realidade. Ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, mais uma vez ele diz, o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, e em cujo espírito, observe que o espírito aí está em letra minúscula, em que o espírito, tratando do espírito humano, cujo espírito não há dolo. Enquanto agora ele traz um testemunho. Geralmente há muitos salmos, amados, que o versículo primeiro, aqui no caso desse é 1 e 2, traz um resumo do contexto referente a essa ocasião e o motivo dessa oração do salmista a Deus. Ele diz aqui: enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante todo o dia, ou o dia todo. Porque de dia e de noite, olha só, a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí ele diz no versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E diante dessa leitura, vou deixar aqui o versículo 5 em relevo para a nossa consideração dos pontos aqui, desses 3 pontos que trouxe como costume, tá bom, para a nossa reflexão, mas é necessário, né, situarmos a questão desse salmo. Esse salmo, ele trata, né, de um testemunho de Davi, uma oração, né, também um canto salmodiado por Davi, né, que é um prolongamento, né, somado ao Salmo 51, do ocorrido com Davi do adultério com Betseba e as consequências que se seguiram através daquela atitude tomada por Davi, em que, diante da misericórdia de Deus, Deus enviou ali Natã, seu profeta ali da ocasião de Davi, e propôs uma parábola com o objetivo de tocar a consciência de Davi, despertar Davi do sono do pecado, do engano em que eu e você podemos chegar em achar que podemos pecar, cometer determinado pecado, como é o caso do adultério. Hoje também temos conhecimento da questão da fornicação, que é um casado sair com um solteiro. O solteiro estaria cometendo, né, uma fornicação, e o casado um adultério, 2 casados adultério, ou vice-versa, 2 solteiros a fornicação. E fazemos isso, planejamos, premeditamos, usando e confiando na nossa própria sabedoria, que não é pura, mas uma sabedoria diabólica, uma sabedoria maliciosa, uma sabedoria enganosa, uma corrente e uma algema. E por planejarmos tão bem e concretizarmos tal fato,
aqui eu estou deixando exemplo à luz da condição de Davi e da confissão que ele fez no Salmo 51 e aqui no 32. E acharmos que isso vai ficar sobre a questão do tempo e do esquecimento. Porque foi bem feito, porque buscamos encobri-lo de uma maneira ou de outra, por seus diversos meios, porém não nos enganamos, porque Deus tudo vê e Deus tudo presencia. E o pecado, à luz da Bíblia, ela não tem data de validade. A tendência em permanecermos no pecado é não termos paz. É não termos a verdadeira alegria. Por que eu disse a verdadeira alegria? Porque há muitos que podem até sorrir, pode até se sentir um felizado em sair com a mulher do seu próximo ou cometer, ali o pecado de fornicação com a jovem, e se achar que se deu bem e ter consigo de momento uma felicidade enganosa, uma satisfação enganosa. O tempo ele vai chegar e o pecado, ele como um aguilhão vai começar a trazer os efeitos pelos quais ele nos provoca. Porque há um Senhor sobre as nossas vidas. Há um Senhor sobre este mundo, que é o Senhor, que é Deus, que é o soberano. E o erro nosso é permanecermos às escusas. E o mal disso, e dessa soberba, desse engano, e não buscarmos nos arrepender, confessarmos nosso pecado a Deus, porque muitas vezes a nossa consciência, por pesar, nos abrimos com um amigo mais chegado, com uma amiga mais chegada. E por ele ser um amigo mais chegado, ou ela ser uma amiga mais chegada, e até mesmo não ser uma pessoa que tenha temor a Deus, ela passa a buscar até nos confortar, até nos aliviar o peso da consciência. Porém, isso não vai acontecer. Este mesmo peso, ele continuará, até o ponto em que você e eu venhamos a reconhecer que o infortúnio, segundo a margem de cada ocasião e cada processo e cada pessoa, o fato é a mão de Deus, como Davi reconheceu no versículo 4. Porque ele disse, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Falar de dia e noite é se referir a um tempo todo, ao tempo enquanto se durar a questão de buscarmos nos esconder na nossa justificativa, nos esconder pelo período dentro daquele plano, daquela premeditação que não deu em nada porque ninguém viu, ninguém soube. Porém, isto é um engano nosso. Davi, por um tempo, permaneceu em silêncio, disse ele, mas para o próprio engano de Davi. E ele diz no versículo 3, enquanto eu guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo bramido durante o dia todo. Amado, não sei se este momento é o seu caso. Sabemos que a origem, na sua essência,
e de maneira majoritária, de forma majoritária, a origem de todo sofrimento humano, independente das suas esferas, ela tem a sua origem no pecado. Ainda que sofreram por outras razões, como entendemos, segundo o propósito de Deus, como foi o caso de Jó e tantas outras causas. Porém, majoritariamente, o pecado sempre tem sido a causa do mal, do sofrimento e até mesmo da perdição eterna para aqueles que morrerem sobre esse pecado, sobre essa dor, sobre essa angústia, sobre esse bramido da sua alma, porque a alma ela chora, a alma se angustia e procuramos massageá-la, procuramos aliviar o peso desse bramido, dessa angústia, através de subterfúgios, como álcool, como a diversão e tantos outros meios. Porém, só há uma decisão a ser tomada, só há um princípio otorgado pela palavra de Deus, que nós haveremos, de a exemplo de Davi, nos encontrarmos novamente com o Senhor. E encontrar-se novamente com o Senhor é encontrar a paz, encontrar um recôndito onde a nossa alma ela pode verdadeiramente descansar. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Isso fala de uma disposição diária divina em querer curar a nossa dor, curar as nossas feridas, curar a causa desse pecado que temos encoberto até agora. Se você se encontrar nessa situação, tomemos esta palavra de Davi, este salmo de Davi. Não busque tirar a sua própria vida. Não busque se justificar buscando um bode expiatório como fez Adão. Não. Mas confesse, tome uma decisão como Davi. Como ele diz no versículo 5, disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Ele disse que ele falou isso, disse eu, confessarei o meu pecado ao Senhor. E ele dá o testemunho aqui. E tu, falando com Deus, perdoaste a culpa do meu pecado. Ali, diante dessa decisão, a cura do pecado e o alívio da situação de Davi se findou. Foi restaurada a sua comunhão com Deus e o estado de felicidade em que eu e você, a humanidade, o ser humano tanto anseia. E ele diz, dando-nos essa certeza, quando ele declara: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, olha só, e cujo pecado ele é coberto. Na antiga aliança, a questão de apresentar o animal estabelecido pela lei para o perdão da culpa, o perdão do pecado, seja conscientemente ou involuntariamente, ele cobria, era um processo ainda temporário e que apontava para o perfeito sacrifício, que foi quando o Senhor Jesus veio. E para perdoar os nossos pecados, ele morreu na cruz do Calvário, caindo sobre si toda a ira de Deus,
que era para cair sobre mim e sobre você, para que por sangue do Senhor Jesus encontremos não a bem-aventurança e o nosso pecado ser coberto, não, agora não mais, pelo sangue de Jesus, remido ali na cruz do Calvário, derramado ali na cruz do Calvário, nós temos a remissão do nosso pecado. Ele é tirado, o poder do pecado não mais terá força entre nós, porque o Senhor há de nos restaurar e há de fazer morada em cada um de nós, nos dando vitória sobre essa tendência tão comum de cada um de nós, no que diz respeito ao pecado, e assim não sofreremos as consequências como Davi, por um tempo que pensou que o tempo iria aliviar, mas o tempo ele agravou. Então, amado, que você venha fazer um exame sincero e que você venha tomar a mesma atitude de Davi. Aí você encontrará a cura para este mal, que é o pecado. O pecado, a razão do sofrimento, porém a confissão, o caminho para o perdão, o caminho para sermos curados. Curado pela consciência dos seus próprios pecados. Porque no versículo 5b ele diz assim: e a minha iniquidade, olha só, não encobri. Então, curado pela consciência dos seus próprios pecados. Porque ele disse, melhor dizendo, parte B, né? E a minha iniquidade não encobri. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Segundo, curado por uma consciência sincera. Versículo 5, quando ele disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Não é do vizinho, não é daquele que compactuou conosco do erro. Porque ainda que ele venha a ser o mentor e nós concordamos em seguir e concominarmos a praticar aquele pecado, ainda assim nós precisamos confessar de maneira sincera o meu pecado, o nosso pecado. E Davi, ele entendeu, ainda que Joabe participou, sabendo o que estava fazendo, Davi confessou o seu pecado. E curado, por último, curado por uma consciência de fé em Deus. Quando ele disse, na parte D do versículo 5, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O fato de Davi buscar confessar o seu pecado, não mais manter ele sobre o silêncio, não decidindo ele não mais permanecer sobre aquela dor, sobre aquele sofrimento diário. Ele decidiu confessar a Deus, porque somente ele tem poder, misericórdia e poder, melhor até dizendo, para perdoar os nossos pecados e curar as nossas feridas causadas por este período. Porque Deus, ele jamais compactuará com nossos pecados, mas está disposto a nos perdoar. Se nós chegarmos, tivermos a consciência do nosso pecado, tivermos a consciência sincera em confessá-lo sem qualquer justificativa, mas abertamente, com o coração quebrantado e contrito, e teremos que buscar fazer isso com uma consciência
de uma fé em Deus, de que Ele quer e de que Ele pode perdoar os nossos pecados. Por isso que o Senhor nos diz na tua palavra: aquele que confessa e deixa, alcançará a sua misericórdia e prosperará nos seus feitos. Por certo, desse momento em diante, Davi diz e garante que bem-aventurado seremos. Que assim seja na minha vida, que assim seja também na sua vida. Porque por muitas razões acabamos nós de permanecer sobre o sofrimento, sobre a angústia, sobre o bramido da nossa alma, por uma questão de resistência. Não a mão pesada do Senhor, mas a uma resistência à longanimidade do Senhor, à misericórdia de Deus e ao perdão do Senhor. Então, amado e querido, ouvinte da palavra de Deus, não faça mais isso, mas a exemplo de Davi, tomemos a iniciativa e nos voltemos para Deus e confessemos a nossa culpa, o nosso pecado, independente do tempo em que nós cometemos. Porque, à luz da Bíblia, o pecado, ele não tem data de validade, mas ele tem a garantia pela palavra de Deus, de que, pela fé na pessoa do Senhor Jesus, se nós a Ele nos dirigirmos ao pé da cruz e confessarmos ao Senhor nossos pecados, Ele é poderoso para perdoar nos pecados. E ainda nos deixou a garantia de aonde abundou o pecado, superabundou a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar aqui orando. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa presença mais uma vez. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento que aqui refletimos com respeito à essência, Senhor, e à origem da dor, do sofrimento, da angústia e do bramido da nossa alma. E que possamos, Senhor, reconhecer o quanto somos pecadores, quando assim estivermos nesta condição, e nos voltarmos, independente deste grau, Senhor, a Ti, por esta palavra que Davi nos deixou, por esta orientação através desse salmo e desta oração de Davi, ó Pai. Que nós não venhamos, Pai, protelar, que não venhamos, ó Pai, endurecer o nosso coração, entesourando ira para o tempo da ira e do juízo do Senhor. Mas pelo contrário, Pai, possamos, a exemplo de Davi, estar convicto de que, independente do estado em que estivermos e do pecado em que venhamos ter cometido ou os pecados que venhamos ter cometido, possamos chegar ao Senhor com uma consciência sincera, com a consciência de fé no Senhor e pela garantia e promessa da tua palavra, que todos quanto a ti se chegar por intermédio da fé na pessoa do Senhor Jesus, nenhum o Senhor há de lançar fora, mas o Senhor nos perdoará e nos receberá, Senhor, nos teus braços eternos, nos teus braços de amor, e nos abrigará sobre a tua proteção, ó Pai, nos outorgando virtude e graça para não mais pecarmos, mas buscarmos sempre sermos mais do que vencedores em todos os momentos em que a tentação bater em nossa porta. Faz isso, Pai, é o que nós te pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.
Música